Olá, boa tarde. Mais uma vez, bem-vindo ao canal da Eco Pintura Industrial. E hoje a gente vai abordar um pouquinho mais sobre o tema com relação à parte de coberturas de telhados, de indústrias, na área de silos e armazéns e na área também de galpão de criação de animal em vários aspectos, tanto seja frango, suíno, gado de corte, tem esses problemas gerados aí pelos aquecimento dos raios solares, né? Bom, em primeira mão eu queria dizer para vocês que a Eco Pintura é uma empresa voltada para esses estudos desse segmento, de trazer uma solução de forma sustentáveis a esses setores. E onde a nossa preocupação ela consiste em fazer que esse trabalho que nós apresentamos, esse novo processo de trabalho, essa nova tecnologia que estamos trazendo, ela possa trazer para o investidor, tanto para o empresário como para as cooperativas, para os setores do agronegócio, da indústria, os benefícios em ressarcimento desse investimento que está fazendo. Quando você gera uma manutenção automaticamente sobre uma estrutura dessa, você tem lá o seu ressarcimento, porque melhor aqui, melhor ali, e acaba tendo menos prejuízo. Então o teu ressarcimento está em você não ter prejuízos. Agora, quanto ao investimento que você colocou em cima, você vai ter ele a longo prazo, esse retorno. E essa nossa tecnologia que nós estamos apresentando, vamos apresentar hoje para os senhores aqui, ela traz esse retorno a curto e médio prazo. Você passa a ter os benefícios já no primeiro mês consequente, você já começa a obter lucro sobre esse investimento que você fez sobre essa estrutura. Há muitos anos, no mundo inteiro, quando se fala de cobertura, você constrói um pavilhão, coloca ali, monta, coloca o seu produto embaixo e prega-lhe o pau. Você só vai subir nessa estrutura se tiver um vazamento, se tiver uma goteira, uma telha quebrada, ou o vento tenha arrancado uma superfície dessa, uma telha dessa, que você vai fazer um trabalho de manutenção. Então nós temos estruturas no país hoje com 30, 40 anos de existência, outras com 15 anos de existência, que nunca tiveram uma manutenção definitiva sobre esses setores e acabam tendo grandes problemas na parte de infiltração, gerando grandes prejuízos, e na parte de superaquecimento, estresse térmico, que também gera outro prejuízo. Quando você fala na linha de produção hoje, o que é mais viável para você? Aumentar a produção ou reduzir os seus custos de despesas? Os prejuízos que você está tendo? Quanto que daria hoje para você aumentar a tua produção em 10%? O que isso ocasionaria de impacto dentro da tua empresa hoje você aumentar 10% da tua produção? Mas para você aumentar 10% da tua produção, automaticamente você vai ter que investir em máquinas e investir em mão de obra para você conseguir aumentar essa produção. Nós te oferecemos uma possibilidade de você aumentar a sua produção com o mesmo número de funcionários, com o mesmo número de máquinas, sem ter que aumentar nada, simplesmente fazendo uma manutenção e uma restauração sobre a sua estrutura. Com isso, você vai ter uma grande melhoria na área de indústria, que vai eliminar o problema de bolsões de ar quente, que vai eliminar a insalubridade, tendo um ambiente com melhor qualidade, automaticamente a produção será melhor e o teu investimento será menor. E com uma possibilidade, aquilo que você investir, ainda você vai ter o ressarcimento dele, ou seja, estou te ajudando a aumentar a tua produção. Estou falando número fictício, 10%, que em alguns setores poderá atingir bem mais do que isso. Então, você vai aumentar a tua produção, vai reduzir o teu consumo de energia elétrica e vai diminuir em termos financeiros. Ou seja, você vai ter maior lucratividade ao exercer esse tipo de manutenção sobre a tua estrutura. E sem ocasionar os benefícios que você vai trazer não só para a tua produção, como também para os teus funcionários, como ao redor da área onde você está atuando hoje a tua empresa. Imagina, você tem uma área de 50, 60 mil metros quadrados. Quanto de CO2 que a tua empresa gera ao consumir energia elétrica para a tua produção, no processo de resfriamento de ar-condicionado, ventiladores, vaporizadores, para manter o teu ambiente com melhores condições para o seu funcionário. Quanto você gera de gás carbônico na atmosfera com relação a isso? O nosso produto elimina o CO2. Você passa a não emitir CO2. Se você emitir, vai ser com menos proporção, menos impacto na natureza que você está causando hoje. Então você tem a possibilidade de obter, inclusive, um selo verde da sua estrutura, a partir do momento que você faz um trabalho
dessa recuperação, dessa manutenção, dessa nova tecnologia que nós estamos trazendo hoje para você. Isso nós estamos falando da linha de indústria. Quando você passa para a linha de grãos, tá, você tem o mesmo problema. Você tem uma área que você armazena grande quantidade de grãos ali dentro, que tem problema de infiltração, que tem problema de estresse térmico, tá, e oxidação. São 3 fatores que destroem a qualidade dos grãos de sementes, tanto da parte de semente como os de grãos. Destrói a qualidade deles. Na área da semente, você considerando que você tem uma perda de 1% dentro desse processo, quanto vai te custar menos de produção na área de hectares, por hectares? Só que você não planta 1 hectare. Você planta milhões de hectares. Então, você planta 1000 hectares para colher 500 hectares. Tem alguma coisa errada, essa conta não está batendo. Porque está comprovado que mundialmente 50% que se produz não chega à mesa do consumidor final. Não significa que esses 50% é gerado simplesmente pela semente. Parte dele é gerado pela semente, pela qualidade da semente. Então se gasta uma grana altíssima em termos de investimento para fazer a melhoria genética de um produto, onde a forma de transportar e a forma de armazenar, até que ele chegue na terra, até que ele chegue no plantio, ele já perdeu 1% da sua qualidade. Então isso gera prejuízo, um impacto ambiental muito grande em relação a isso tudo. Na parte de grãos, o que acontece? Você tem uma estrutura que você armazena, ali você tem um processo de umidade, que acaba contaminando os grãos através de fungo, ou acaba tornando o grão quebradiço por excesso de calor. Então você colocou uma classificação A no início da produção, e quando você vai tirar para vender, você tem uma classificação B, que muitas vezes nem para ração serve. Então vejam que todos esses prejuízos que eu estou citando para os senhores aqui, ele afeta todos os setores. Desde a parte da indústria até o agronegócio, ele afeta em tudo, ele afeta na produção de ração, que é uma ração de qualidade inferior, a qualidade do grão está inferior, ele reduz a capacidade de produção da linha da indústria em função do excesso de calor, ele piora a produção de proteína alimentar humana, que o produto do grão já está deficiente, ele já perdeu parte das suas proteínas, ou ele perdeu por excesso de calor, ou ele perdeu pela umidade, fungos e bactérias que criaram naquele setor ali. Então todos esses setores da indústria e do agronegócio sofrem com isso. E eu não entendo as contas, não entendo esses números que deixam as pessoas dar continuidade a isso sem trazer uma solução. Foi aonde a Ecopintura se debruçou em cima, a pesquisar, a estudar os efeitos que causam não só a umidade, como a oxidação, como também o excesso de calor. Quais são os prejuízos que eles acabam ocasionando nesses setores? Em cima disso que nós vamos buscar soluções. Você tem hoje um processo muito grande no país. Existem várias empresas que produzem produtos para isolamento de calor. Isolamento de calor. Ou seja, você está isolando um calor numa área, então você está mantendo esses bolsões de ar quente. Porque a partir do momento que você isola o calor, você mantém ele naquele local. O vento que cruza por cima dessa estrutura, ele acaba esquentando, entrando novamente para dentro da sua estrutura, ocasionando esses bolsões de ar quente. Ou seja, então todo o investimento que você tem para reduzir a temperatura desses ambientes, o processo de ventilador, o consumo de energia elétrica que você gasta para refrigerar esses ambientes acaba sendo contaminado por esses bolsões de ar quente. Porque a superfície que está ali, ela está com processo de isolamento de calor, que não é o nosso caso. Nós trabalhamos por refletância, nós refletimos esse calor antes que ele atinja o teu telhado em até 45% a menos. Ou seja, você tem uma redução drástica em termos de comparação com qualquer outro tipo de produto. Com isso, o teu ar que cruza sobre esse telhado vai estar com uma temperatura amena. Com isso, ele traz uma temperatura praticamente quase que ambiente normal. Então, o teu processo de refrigeração que tu utiliza hoje, ou o processo de ventilação que você usa para refrigerar esses setores dessa área, ele trabalha melhor, ele funciona melhor. O impacto que ele vai causar é melhor, em função que hoje você está com um equipamento que está todo vapor, sofrendo todos os tipos de manutenção constante, tá? Para que você possa
manter ele funcionando. Isso aumenta as tuas despesas em termos de custo operacional. Então, a ecopintura ela veio justamente para frear esse processo, reduzir esses custos operacional, reduzindo esse processo do estresse térmico, eliminando esse problema de oxidações sobre a superfície e eliminando principalmente a parte de umidade, que é também um dos grandes problemas que ocasiona grandes prejuízos nesses setores da agroindústria e também na própria indústria em si. Então, a nossa tecnologia ela veio para trazer um diferencial. A ecopintura ela faz parte da Associação Brasileira de Nanotecnologia. Então a gente está buscando soluções dentro desse processo. Porque como que você vai resolver o problema hoje da tua estrutura? Você vai criar um grande guarda-chuva em cima? Porra, quanto que custaria esse guarda-chuva para você colocar em cima? E qual é o custo que esse guarda-chuva vai te custar para você colocar sobre o teu telhado? Pois dentro do processo da nanotecnologia, do sistema nanômetro, esse é o nosso processo. Nós estamos gerando um guarda-chuva sobre a tua estrutura que vai eliminar o problema de oxidação, infiltração e a redução do estresse térmico. Então é um processo vantajoso que ainda te permite, através da redução na conta de energia elétrica, você começar a obter o retorno desse investimento já no teu primeiro mês sequente. Você já vai notar uma diferença muito drástica no consumo de energia elétrica. Porque a partir do momento que você reduz a temperatura do ambiente, você reduz o processo de ventilação, automaticamente você reduz o consumo de energia elétrica, que em alguns setores poderá chegar até 65%, de acordo com o investimento que você fizer na tua estrutura. Então é muito importante esse detalhe que nós temos trazendo aqui para vocês. Na parte de suínos, por exemplo, tem um problema muito sério em relação no prazo de 180 dias, que é o tempo específico desde o nascimento até o abatimento. Esse processo todo, ele acaba ocorrendo onde o suíno deixa muitas vezes de se alimentar em função do estresse térmico e pelo próprio cheiro da urina, que produz amônia muito forte. Ele acaba se incomodando com isso e não se alimentando direito, ou bebendo muita água e não consegue se alimentar direito, ele acaba perdendo peso, não chega no peso ideal nos prazos de 180 dias. Então você tem que gastar um monte em termos de proteínas, de outros tipos e outros produtos para que você consiga nesse prazo de 180 dias chegar aos 100 quilos. Com o processo da nossa tecnologia, esses problemas eles reduzem, se não a zero, a quase zero. Porque a nossa tecnologia ela é fotossíntese artificial e fotocatálise, ou seja, a superfície do telhado é sempre limpa e ela elimina gases no local. Bactérias, fungos e gases, e reduzindo a emissão de CO2, porque você reduz o teu consumo na conta de energia elétrica. Então, dentro do suíno você tem essas vantagens. Na parte de frangos, nos galpões de frangos, também é um problema muito sério, a parte de criação de frangos. Porque ali, qualquer uma variação climática em menos de 15 minutos, você mata um plantel inteiro. Estamos falando de 10 mil cabeças de frangos ali. Tem um problema também relacionado à água que chega até os bebedouros, a água com aquecimento. Até que ela se refrigere para que o frango consiga beber, você tem também um gasto em relação a isso. O próprio silo onde é armazenado a ração, ela tem um superaquecimento. Com isso a ração perde a proteína, perde a qualidade da proteína. Então se você tem um galpão onde você aplica sobre o telhado, reduzindo o estresse térmico, automaticamente os equipamentos que existem ali para manter as temperaturas ideais, eles vão trabalhar com mais facilidade, com mais objetividade. E vão conseguir atingir os benefícios que eles têm que trazer para aquele ambiente. Então nós estamos auxiliando seus equipamentos a trabalhar melhor, com uma redução no consumo de energia elétrica. A parte superior dos galpões. Agora, você cobre os silos, você protege o silo para que o silo receba menos calor, automaticamente a qualidade da ração ela vai ser melhor. Você protege as tubulações que levam até os bebedouros, então você leva uma água mais fresquinha, pintando a caixa d'água em volta também, aplicando em volta da caixa d'água esse nosso processo. Então você reduz a temperatura em vários setores nesse processo. Com isso a tua lucratividade vai ser maior, o consumo de ração vai ser menor, o tempo de engorda do frango vai ser menor. É isso que nós estamos propondo para vocês na área de galpões de proteína animal. E na área de suíno já falamos. Na área isso aí tem que considerar que aumenta ainda a qualidade da carcaça do frango. Tanto do frango quanto do suíno. Na parte do gado, o gado confinado é a mesma coisa. Você tem um gado em confinamento no ambiente quente, ele não se alimenta direito. Ele bebe muita água e não se alimenta. Com isso ele perde peso.
Agora, a partir do momento que ele tem um ambiente melhor, o processo de refrigeração que você utiliza ele vai ser menos utilizado. Com isso, vai ter a redução na conta de energia elétrica. Então, são mais um benefício na área do gado de confinado. Na parte de ovos, por exemplo, a galinha com criação com calor, ela acaba usando as proteínas que ela tem para reduzir o calor. Com isso, a casca do ovo ela diminui a qualidade, fica uma casca muito quebradiça. Com esse processo que nós temos, aumenta a qualidade da casca, aumenta o tamanho do ovo, aplicando sobre a estrutura do telhado, aumentando sobre o silo da ração, e aliás, aplicando sobre o silo da ração, sobre o telhado, sobre as cortinas ao redor desse aviário, e também na parte da caixa d'água, envelopando a caixa d'água, automaticamente a água vai estar mais fresquinha, porque ela vai ter uma redução do estresse térmico, em até 45% de qualquer tipo de superfície aplicada. Então veja que os benefícios são enormes em todos esses setores. Então cabe agora a você, empresário, assim, mas isso é um processo que eu vou fazer, o outro não vai fazer. Cabe a você, empresário, ver o seu prejuízo. Aonde está a tua conta que gera esse prejuízo? Aonde é o setor que está afetando esses prejuízos para o teu negócio? Então, esse é o trabalho que a Ecopintura se propõe a fazer, é trazer um processo de solução, não isolamento. Nós não isolamos calor, nós refletimos calor. Nós refletimos até 98% dos raios infravermelhos antes de ele chegar na superfície. Nós mandamos de volta esses 98%. Com isso, nós ocasionamos 45% de redução na superfície, gerando na parte interna uma faixa que flutua na faixa de 12 até 15 graus a 16 graus menos na parte interna. Então, automaticamente, todo o teu processo de resfriamento, ele vai trabalhar com muito melhor qualidade para o que ele se propõe a fazer. Com isso, você vai ter uma grande redução na parte de consumo de energia elétrica, aumentando os teus ganhos, reduzindo os teus custos e aumentando o teu plantel com o mesmo processo que você tem, sem ter que aumentar mais máquina, sem ter que botar mais animais, sem ter que aumentar os hectares de terra de plantio, e vai aumentar a tua produção se aumentar a máquina, se aumentar funcionário, reduzindo o estresse térmico, reduzindo a insalubridade, reduzindo o consumo de energia elétrica e te proporcionando ainda o retorno desse investimento. Então, esse é o trabalho da Ecopintura. E tem um detalhe que chama atenção para vocês. Um produto que ganhou em 2018 o Prêmio Mundial de Sustentabilidade, e no ano de 2019, por 2 vezes consecutivas esse ano, fomos apontados em pequenas empresas e grandes negócios esse produto como sendo um dos melhores produtos para investimento, eu acredito que deva ter ouvido por vocês com relação a isso. Nós estamos trazendo para vocês uma solução de um novo conceito de como enxergar as coberturas de silos, armazéns e indústria. A todos vocês, meu muito obrigado. Aqui no canal eu vou colocar alguns links abaixo, para vocês tiverem alguma coisa. Se vocês quiserem alguns dados informativos sobre esses números que nós temos com relação a esses setores, seja de frangos, suínos, gado de corte, gado de leite, postura, nós temos esses dados tudo. Inclusive são dados que são fornecidos pela própria Embrapa, inclusive por instituições internacionais de grande respeito, que trazem esses números, que comprovam o que nós estamos falando. A nossa tecnologia veio para dar solução num processo de nanômetro, ou seja, nanotecnologia, para reduzir definitivamente o que hoje é um grande problema e um grande prejuízo para a indústria e para o agronegócio. Tenho contato com vocês, tem meu contato aqui abaixo, se quiser maiores detalhes, maiores informações, maiores dados técnicos temos o CTO disponível para responder todo esse tipo de perguntas que vocês possam surgir alguma dúvida com relação a isso. Você que é engenheiro na área da indústria, você que é engenheiro de segurança, você que é engenheiro de segurança do trabalho, você que é engenheiro de manutenção, você que trabalha na área de melhorias genéticas, tanto na área animal quanto na área de grãos, são formações muito importantes que nós temos para passar para vocês em relação a estudo. E um dos detalhes muito interessante também na parte de criação do gado. Em cada 100 inseminação, 93% é jogado fora. Só 7% é aproveitado. Imagina, em cada 100 vacas que você colocar para ser inseminada, 7 vacas vão criar. As outras 93 não vão conseguir.
e se conseguir vão gerar bezerros com deformação, que não tem aproveitamento. Ou seja, durante esse período, até que ele chegue o próximo período novamente para a inseminação, você vai ter que alimentar esse animal com a mesma qualidade de ração, vacinas, com o mesmo cuidado, para que na próxima vez ele possa ser inseminado. Então é uma perda muito grande. E quando você aplica essa tecnologia sobre essas estruturas, você reduz muito essas perdas. Então a solução que nós temos era muito grande, tanto para o agronegócio quanto para a indústria. A todos vocês, meu muito obrigado. Segue aqui abaixo, eu estou à disposição se vocês quiserem ter alguma informação a mais do que eu não posso passar para vocês, algumas dúvidas que vocês possam ter com relação a tudo que nós estamos apontando. Como eu disse, não é um vídeo profissional, não estou aqui para ganhar um Oscar de melhor vídeo. A minha função aqui é justamente trazer os benefícios que a Ecopintura, através da nanotecnologia, pode oferecer para a sua estrutura, reduzindo os seus custos, aumentando os seus ganhos operacional e melhorando a qualidade genética dos seus produtos e melhorando também, principalmente, uma grande contribuição para o ecossistema, que é a emissão de CO2. Isso nós temos que reduzir. A todos vocês, uma boa tarde.